Olá, uma boa tarde para você. O secretário especial de Fazenda sugeriu hoje que o Congresso Nacional aprove reformas para conter os efeitos fiscais dos gastos extraordinários com a pandemia. Ele participou da comissão mista de senadores e de deputados que acompanha as ações do poder público relacionadas à Covid-19. O secretário especial de Fazenda, Valderir Rodrigues Júnior, informou que o governo federal já investiu 607 bilhões de reais para enfrentar a pandemia, um número acima da média dos países avançados e em desenvolvimento. Nós estamos buscando, da forma mais célere e transparente, o combate ao coronavírus num valor substancial, 8,4% do PIB, mas com zelo para que esse gasto tenha efetividade e nós tenhamos esses gastos contidos em 2020, durante o período da calamidade, até porque o Brasil já gasta muito e em alguns segmentos não gasta bem, gasta mal. Foram gastos até o momento 321,8 bilhões de reais com o auxílio emergencial, 60,19 com a ajuda aos estados e municípios, 51,6 bilhões com o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, 27,9 bilhões com o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e também 2 bilhões e meio de reais para investimentos em vacinas contra o coronavírus. Todos os gastos podem ser acompanhados no site Tesouro Transparente. O secretário de Fazenda disse que a maioria das pesquisas indica a confiança dos setores na recuperação da economia, mas o nível de endividamento do país em relação ao PIB está crescendo. Por isso, ele defendeu reformas. A continuidade dos programas de concessão e privatização, o Pacto Federativo, liberalização comercial, redução de subsídios, a reforma administrativa que já foi enviada, a reforma tributária, uma parte já foi enviada, uma outra parte será enviada brevemente, será comunicada pelo Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, num momento apropriado, o novo marco legal do trabalho e a autonomia do Banco Central. Teve início nesta segunda-feira o curso de extensão A Defesa e o Legislativo, voltado para servidores das Comissões de Relações Exteriores do Senado, da Câmara e da Comissão Mista de Inteligência e também dos gabinetes de parlamentares que integram essas comissões. O curso vai ter duração de 2 meses. A aula magna foi feita pelo senador Fernando Collor. A aula, realizada por videoconferência, contou com a participação, entre outros, do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo da Silva, do comandante da Escola Superior de Guerra, almirante Vladimilson Borges de Aguiar, e do diretor do Interleges, Márcio Coimbra. Ex-presidente da República, o senador Fernando Collor falou da complexidade e abrangência do conceito de defesa nacional. Defesa nacional é o conceito mais amplo, que não se restringe à atuação das Forças Armadas. A defesa dos interesses nacionais passa, portanto, pela atuação de militares e diplomatas. O peso de cada uma dessas esferas na condução da política externa pode variar conforme a linha ideológica de cada governo, mas sempre de acordo com os ditames constitucionais e de modo coerente com a postura tradicional do país no contexto internacional. Collor citou a crise na Venezuela e defendeu a neutralidade do Brasil. A instabilidade política na Venezuela preocupa. Verifica-se aumento da presença russa naquele país e ameaças de retaliação dos Estados Unidos da América. De qualquer maneira, não cabe ao Brasil imiscuir-se em assuntos domésticos de outros países. Isso prejudicaria nossa neutralidade, com reflexos negativos sobre a credibilidade e a capacidade de interlocução do país, não só na região, mas em âmbito global. Explicou que a defesa nacional implica questões como estabilidade política e econômica, capacidade tecnológica e coesão social. Ele lamentou o clima de polarização política no Brasil a partir de 2018. Superado o período eleitoral, persiste um ambiente polarizado, que alimenta divisões e aprofunda ressentimentos. Hoje, a polarização parece ceder espaço para o cansaço, mas não podemos negar que houve uma grave ruptura social e política, muito pouco frequente na história brasileira. Sobre a relação das Forças Armadas com os poderes da República, foi claro. A ordem constitucional brasileira subordina integral e plenamente as Forças Armadas ao poder civil. Como já decidiu a Suprema Corte,
Não cabe a nenhuma instituição o papel de poder moderador do imperador autônoma para supostamente restaurar a ordem e recuperar o equilíbrio entre os poderes. Qualquer iniciativa nesse sentido configuraria, portanto, ruptura da ordem constitucional democrática. Fernando Collor também falou do papel do Poder Legislativo nas diversas questões relativas à defesa nacional e pediu cuidado com o emprego frequente das operações de GLO, de garantia da lei e da ordem. É preciso ter cuidado para não banalizar operações dessa natureza. Nossos militares não são treinados para ações de segurança pública. Não podemos repetir a experiência anterior, quando a PND e a AND de 2016 levaram 2 anos para ser aprovadas no Congresso e sequer entraram em vigor. Liderança não se anuncia, exerce-se. Respeito não se exige, conquista-se e inspira-se. A comissão mista que analisa as propostas de reforma tributária que tramitam aqui no Legislativo se reuniu na sexta-feira para debater sobre os impactos das mudanças em setores como o da educação privada e da tecnologia da informação. Com a pandemia e a crise econômica, as instituições de ensino privadas do país começaram a ver o lucro ir embora e os gastos aumentarem. Quem investe no setor está com medo de que a reforma tributária possa aumentar os impostos sobre a educação privada. A CBS entrou agora, ela eleva até 12% a nossa alíquota e se isso acontecer, isso vai ser, o nosso setor, o setor da educação, vai ser o setor mais impactado com esse texto do PL 3887. Então, a gente vai sofrer o maior impacto exatamente na educação. Mais de 80% do nosso setor não se conseguiu beneficiar dos programas do governo e os estudantes não receberam nenhuma ajuda do governo para se manter estudando nas nossas escolas nesse período de pandemia. Esse aumento de alíquota, ele impacta um conjunto de pessoas da sociedade. As famílias terão inflação se as mensalidades aumentarem. Como as mensalidades não vão aumentar e a rede pública pressionada não conseguirá atender, nós vamos aumentar o fosso que existe entre nós e a educação de países que estão mais desenvolvidos e que têm um sistema de ensino mais estruturado. Isso significa perder produtividade e perder competitividade. Se nós hoje atendêssemos todos os alunos da rede privada, 15 milhões de alunos, teria um impacto de 200 e poucos bilhões para o governo. Então, para cada aluno que vai para a rede privada, desonera o governo num valor significativo, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Nós não podemos onerar mais a área da educação, gente. São mostrados os dados, né? Desonera o Estado, tanto a educação quanto a saúde. E a esmagadora maioria dos países acabam ou zerando ou tendo alíquotas menores, como foi mostrado aí de 0 a 10%. Então, nós temos que pensar nisso, sim. Outros setores que estão preocupados são os da tecnologia da informação, das comunicações e da economia digital. A TI brasileira são mais de 100 mil empresas, nacionais e estrangeiras, de pequeno, médio e grande porte, são mais de 2 milhões de trabalhadores diretos. O setor de serviços corresponde a mais de 70% do PIB. E se a gente considerar os invisíveis, que diz o ministro Paulo Guedes, talvez seja mais. E as reformas tributárias que estão sendo contempladas, elas não contemplam as folhas de pagamento. Isso nos preocupa muito, já que é o setor que mais emprega. O Brasil é o país que mais que mais tributa a folha de pagamentos. A gente pode ver isso aqui com 27,8%. Esse é o tanto que nós temos de tributação sobre a folha de pagamento e tributa em quase 50% a prestação de serviço de telecomunicações, onde hoje a gente tem o acesso à internet como um insumo absolutamente essencial, não só para o Brasil, mas para todas as economias mundiais. Então, essas distorções elas precisam ser corrigidas. Concordamos com a reforma tributária, entendemos que ela é, sim, extremamente importante para o desenvolvimento econômico do nosso país, mas entendemos que esse objetivo ele só vai ser devidamente alcançado se não houver uma distinção
entre contribuintes que estão numa mesma situação e, sobretudo, se o princípio constitucional da isonomia tributária for devidamente respeitado. Em 1964, o Brasil fez o primeiro transplante de órgãos. Hoje em dia, o país tem o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, garantido a toda a população por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, que financia cerca de 95% dos transplantes. E setembro é o mês de conscientização sobre o tema. E ontem foi o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Este ano, em especial, a campanha deve ter uma importância ainda maior. Desde o início da pandemia, o número de doadores caiu em 26%. Em 2019, o Brasil realizou 9.212 transplantes de órgãos, um aumento de 43% em relação a 2010, quando aconteceram um pouco mais de 6.400 cirurgias. Apesar do aumento, mais de 45 mil pessoas ainda aguardam na fila para receber o novo órgão. Esse tipo de atendimento de alta complexidade é extremamente caro e exige uma quantidade de recursos expressiva para a sua manutenção. Por essa razão, estamos lutando para manter o orçamento da saúde de 2021 no mesmo patamar do que nós tivemos esse ano com a pandemia em 2020. A pandemia pode reverter o crescimento dos transplantes no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o país deve realizar 3.621 cirurgias este ano, uma queda de 60% se comparado com 2019. O vice-presidente da associação acredita que a campanha do Setembro Verde pode ajudar nos números. Venho aqui dividir com vocês a importância do mês de setembro na campanha de doação de órgãos para o Brasil, principalmente num ano como esse, em que nós tivemos um impacto negativo nas doações de órgãos e, consequentemente, no número de transplantes no Brasil. Essa campanha vem num momento muito oportuno, uma vez que no mês de agosto nós já conseguimos notar uma recuperação do número de doações no Brasil como um todo. Desde o início da pandemia, o Sistema Nacional de Transplantes não parou. O Ministério da Saúde adotou medidas de segurança e todas as recomendações necessárias de forma a garantir que os processos de doação e transplantes continuassem acontecendo de forma segura nesse contexto de pandemia, mas que garantisse que os pacientes que aguardam por um órgão em lista de espera fossem atendidos. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Hoje em dia, para ser um doador de órgãos no Brasil, basta comunicar à família. O doador falecido deve ter a morte encefálica ou cardíaca comprovada e mais a autorização da própria família para a retirada dos órgãos. Nos casos de morte por parada cardíaca, podem ser doados os tecidos, como é o caso das córneas, dos tendões, dos ossos e da pele. Já nos casos de morte encefálica, podem ser doados coração, pulmões, rins, fígado, pâncreas e intestino. Aqui no Brasil, a morte encefálica deve ser comprovada por 2 exames clínicos feitos por 2 médicos diferentes e mais um exame complementar. Há também o doador vivo, que é aquela pessoa que deseja fazer uma doação e que não vai prejudicar a própria saúde com isso. Nesse caso, podem ser doados um rim, um pedaço do pulmão, um pedaço do fígado ou a medula óssea. Para 75% dos pacientes que precisam de um transplante de medula, o caminho é o banco de doadores, porque não há compatibilidade dentro da família. O Senado tem alguns projetos para incentivar as pessoas a serem doadoras. O senador Irajá propõe que os doadores de medula óssea tenham um atendimento prioritário em órgãos públicos. Já outros 2 projetos sugerem que os doadores tenham benefício da meia entrada em cinemas, cineclubes, teatros e outros eventos. Nós necessitamos aumentar esse banco de dados para poder aumentar as chances de encontrar compatibilidade de pessoas que têm medula óssea semelhante ou compatíveis com a sua.
Eu sou doador aqui no meu estado do Rio Grande do Norte, estimulo as pessoas a doarem não só a medula, mas sangue, órgão, tudo que for em benefício do próximo. E o governo federal anunciou há poucos minutos o novo programa social do Brasil, que será o Renda Cidadã. O presidente da República, junto com a sua equipe de governo, fez um pronunciamento no Palácio da Alvorada. Vamos acompanhar como foi. Conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a doutrina, a orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei do teto, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. Então, com essas premissas, é que nós concluímos aqui o que devemos fazer nos próximos dias, aproveitando, obviamente, esse período antes das eleições que se aproximam, para buscar alternativas, de modo que possamos, o mais rápido possível, colocar o Brasil na normalidade. Assim sendo, estou com 3 líderes do meu lado aqui, o Bezerra, o Eduardo e o Ricardo Barros, que estarão, então, à disposição de vocês, bem como o Paulo Guedes, para tratar destes assuntos que interessam a todos nós no Brasil. Ricardo. Bem, nós tivemos uma discussão muito ampla. Vou repetir o método, O ministro Paulo Guedes dá a posição da economia, o ministro Ramos, o ministro Braga Neto formam a posição de governo, o presidente Bolsonaro valida os pressupostos e depois os senhores líderes da Câmara e do Senado são consultados. Depois de todas essas etapas, chegamos à conclusão de que, nesse momento, teremos a apresentação do Renda Cidadã. O senador Márcio Bittar vai relatar aos senhores a solução final encontrada dentro do teto para atender os milhões de brasileiros que estão recebendo auxílio emergencial e que a partir de janeiro não terão recursos. Então, agradeço aos senhores líderes, a todos que participaram, os ministros e ao presidente por podermos encaminhar nesse momento essa solução e a reforma tributária. Não houve ainda um acordo com os senhores líderes sobre um texto possível. Nós continuaremos trabalhando para que ela possa avançar. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra, uma satisfação, presidente, poder anunciar o teu programa. Depois de muita conversa, de muita reunião, hoje criou-se um consenso. Eu aproveito para parabenizar a todos os líderes do governo e dos partidos, das bancadas que apoiam o governo. E nós tínhamos, quem deu o start foi o presidente da República, que disse, olha, nós temos aí cerca de 10 milhões de brasileiros que, se nós não criarmos um programa, a partir de janeiro não tem do que sobreviver. Nós precisamos resolver esse assunto. E o ministro Paulo Guedes, ao mesmo tempo, como o guardião de uma política econômica que foi eleita em 2018 para dizer quais os limites. Então, não pensem que foi fácil. Essas últimas semanas, tudo que nós imaginávamos, sempre tem alguma parte que vai ferir alguém, que tem que tirar dinheiro para isso, mas a solução final está dada hoje, num consenso. O Brasil tem, no orçamento, 55 bilhões para pagar de precatório, e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios, estabelece esse mesmo, no caso dos estados e municípios, esse mesmo piso. Então, vamos estabelecer a mesma coisa para o governo federal, 2% das receitas correntes líquidas para pagar precatório, e o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já tem no orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar um novo programa. Além disso, quando se criou e ampliou o Fundeb, há uma proposta de que o governo federal possa utilizar em até 5% dos recursos novos, porque aumentou-se em 130% o valor, mas esse valor a mais vai entrar ano após ano. Então, a proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. Então, essas duas fontes de renda é o que nós apresentaremos na PEC. Vai ser apresentado na PEC emergencial, que é a PEC dos gatilhos,
e a do Pacto Federativo também será apresentada com aquelas outras questões. Mas a criação do Renda Cidadã, do presidente Jair Bolsonaro, com o apoio de todos os líderes, de todos os partidos presentes, será apresentada na PEC emergencial, ok? Sim. Show. Queria manifestar aqui... Pois é, esse último aí que falou foi o senador Márcio Bittar, relator do orçamento, relator dessas PECs importantes que mexem nas finanças do país. Novo programa de renda, portanto, sendo anunciado hoje. E amanhã, às 9 horas da manhã, já foi convocada a reunião de instalação da Comissão Mista de Orçamento. Portanto, essas etapas aí de análise das despesas e receitas públicas têm o seu ritmo normalizado aqui no Congresso Nacional. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.